Mas quando a gente fala de diferencial competitivo, pessoal, eu acho que é importante dizer o seguinte: o diferencial competitivo você consegue entendendo alguns itens, tá? Um, velocidade na tua entrega. Dois, velocidade que você tem de acesso ao mercado. Três, tecnologia. Não necessariamente você precisa ter todos, tá? Eu estou trazendo alguns exemplos. Três, tecnologia. Quatro, preço. Sim, porque preço não deixa de ser um diferencial competitivo, né? Você pega muitos sites desses, né? Que a pessoa não necessariamente ele está na nuvem, você não precisa mais baixar, e ele te entrega. Você pega um streaming, ele naturalmente ele te entrega um serviço via uma boa tecnologia, e o que acontece? Você consegue preço, mas você presta atenção, no fim, você não tem que ir pelo preço, você tem que ir pela criação de valor que aquele produto ou serviço é gerado para você, ok? Design é uma coisa importante, escala, customer service, tração, faturamento não deixa de ser. Por quê? Faturamento muitas vezes barra novos entrantes. E aí o que acontece? Você olhando para esse mercado que está, essas grandes empresas, né? Pensa nesses itens. E pensa da seguinte forma, faz uma matriz e pensa, puxa, como é que eu, dentro do que eu quero entregar de produto ou serviço, como que eu, sabendo que isso já existe, como que eu consigo navegar por entre esses espaços, considerando essas características? Tá? Então, assim, essa é a melhor dica que eu posso dar. Mais importante é saber, gente, concorrência vai existir, ainda bem, porque muitas vezes a concorrência é uma mola propulsora, né? Muitas vezes para a gente poder crescer, né? Mas o mais importante é você olhar para você e falar assim, puxa, aonde eu quero chegar, por que eu quero chegar e quão diferente eu posso ser para que as pessoas queiram usar o meu produto ou serviço e não o do meu concorrente. Perfeito. E avaliação de sociedade, Camila? Como faz para avaliar se eu devo. E aí eu estou falando de sociedade co-founder mesmo, né? Trazer um computador, o que eu preciso avaliar para entender se vale a pena ser sócio daquela pessoa e nós começarmos um negócio juntos ou carreira solo aí? Olha, eu costumo dizer uma coisa que esse ano eu até validei com a Luísa, com a Trajano, né? A Luísa sempre grava, ela é sempre Shark convidada, né? Então ela sempre grava um dia, né? Mas para mim, assim, a coisa mais importante que eu avalio, assim, né, é se eu quero conviver com aquela pessoa no dia. Se tiver a primeira conversa com ela, né? Sabe aquela coisa? Eu quero estar com essa pessoa no dia seguinte, né? Eu quero pensar, né, nessa. Aquilo teve realmente uma, como é que eu vou dizer, uma sinergia de interesses. Isso não quer dizer, pessoal, que você precisa, tá? Efetivamente ter o mesmo modus operandi. Isso é o maior erro. Vocês precisam ter o mesmo objetivo. Eu quero que a minha empresa cresça Eu quero que a minha empresa chegue no quinto ano entre as 10 maiores brasileiras. Eu quero que a minha startup vá para o exterior. Não, eu não quero. Eu quero que a minha startup seja vendida. Não, eu não quero, porque você já imaginou, né? Só que o Uhum. modus operandi, ele deve ser diverso. E ainda bem que ele deve ser diverso. Mas o fit cultural tem que ser parecido. Preste atenção nisso que eu falei. O fit cultural. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: ora, se a Camila, se eu, né, eu tenho um fit onde as pessoas que precisam trabalhar comigo, ou que são meus sócios, ou que fazem parte, vamos dizer assim, do ecossistema, eles precisam efetivamente o quê? Ter a mentalidade empreendedora. Eles podem ser intraempreendedores, mas eles precisam ter a mentalidade empreendedora. Qual é a mentalidade? Resolução de problema, cultura da solução. É efetivamente trazer a solução antes do problema. É pensar na solução. É ter a mentalidade de growth, ou seja, a mentalidade que todo mundo fala, é muito bonito falar de growth hacking, mas assim, no fim, o growth hacking nada mais é do que a mentalidade de growth, ou seja, a mentalidade de crescimento. Como é que eu consigo, para o negócio, estar crescendo? Como é que eu consigo entender? Isso tudo, gente, acho que é importante dizer, você deve avaliar
numa sociedade. Eu estou te falando quais são as características minhas. Mas você deve avaliar por quê? Porque quando você efetivamente tiver como uma possibilidade, você vai lá e faz uma matriz. Eu uso muita matriz, né, gente? Então a matriz, assim, assim, a grosso modo dizendo, né? Então você vai lá, você coloca em cima, né? Qual é a força, qual é a fraqueza, e você vai alocando dentro desses quadrantes quais são as características principais que você tem, que é importante que o seu sócio tenha, e se o objetivo é comum. Porque de nada adianta também você ter fit cultural e os objetivos serem diferentes. É igual, por exemplo, você tem um casamento, você casa, e aí você quer ter filho, e a pessoa que está ao seu lado não quer. É aquela coisa assim, sabe? É praticamente aquela tragédia anunciada. Ou vai viver a vida inteira reclamando, sabe? Aquela coisa, não, porque eu não tive, etc. Então, ou não vai ficar junto. Então, assim, eu faço essa analogia justamente porque sim, é semelhante, sim. É um jargão popular, mas acho que é importante dizer. Os objetivos eles têm que ser os mesmos. O modus operandi pode ser diferente, mas o fit cultural também tem que ser similar. Quem está tentando criar coragem para empreender, para largar um emprego fixo, né? Uma carreira executiva, como por exemplo você já teve em uma empresa, o que tem que estar preparado? Que conselho você daria para essa pessoa que está tentando fazer essa transição de carreira? Que habilidade ela precisa desenvolver? O que ela precisa saber nesse momento? Olha, primeiro de tudo, ela precisa fazer um plano financeiro pessoal, tá? Por quê? Porque, claro, tem propósito, claro que tem sonho, sem dúvida nenhuma, tá? Claro que, assim, eu sou a primeira a falar, mas você tem que também ter execução, tá? Então, minimamente, você faz um plano financeiro para entender o quanto você consegue, vamos dizer assim, viver ali com um mínimo, ou de repente você já está. Existem casos de pessoas que já fizeram aí um patrimônio, isso já deixa a pessoa com uma certa, vamos dizer assim, não tranquilidade, mas com um pouco mais de segurança, vamos dizer assim. Então, a primeira coisa que eu falo é sempre isso, né? Depois, efetivamente, assim, tentar antes, tá? De largar tudo, começar a fazer uns testes, nem que seja part-time. Então, por exemplo, eu fiz o inverso, né? Eu empreendi, fui para o mercado executivo porque eu precisava ir para o mercado executivo e que, no fim, foi um dos maiores aprendizados da minha vida, tá? Porque lá eu entendi um monte de outras coisas que eu nunca entenderia somente empreendendo, mas o mais importante, eu entendi que eu era cada vez mais uma investidora que eu queria olhar para outros negócios, tá? Então, eu acho que o mais importante é você olhar para si e você falar assim, é você ter certeza. Porque antes de mais nada, gente, empreender, vocês já devem ter falado bastante, né? Assim, tirando esse glamour fictício que existe, né? Eu acho que é importante entender assim, muitas vezes você não vai ter mais flexibilidade, você vai ter mais responsabilidade. Muitas vezes você vive os axiomas de Zurich que falam muito isso, né? O livro, né? E eu acho que é importante dizer que ele fala assim, olha, se você quer efetivamente entrar no mercado de investimento, eu faço uma analogia dentro do mercado de empreendedorismo, assim, a preocupação, ela é uma coisa constante, acostume-se a isso. Então, assim, não tem, não, olha, puxa, eu vou estar aqui. E aí a gente vai para um outro ponto que eu acho que é tão importante quanto, Letícia, que a pessoa realmente ela entendeu o seguinte, puxa, ok, então eu quero empreender. É você aprender que você vai ter que ser resistente à frustração cada vez mais. Que você vai receber um monte de nãos até você conseguir o primeiro sim. Mas que, se efetivamente você entender que no final das contas é tudo a forma como você reage, a sua mentalidade de crescimento e se empreender, se você tem aquilo realmente como sonho, como propósito, se é aquilo que te motiva, se é aquilo que faz deitar você com a cabeça no travesseiro e você se sentir realizado, cara, empreende. Empreende, eu acho que é importante. Não fique esperando, puxa, vai ter o melhor momento, nunca vai aparecer o melhor momento. O melhor momento é agora. Porque depois você vai chegar aos seus 60 e poucos anos, 70, 80, você vai falar, puxa, eu deveria ter feito. Né? Então, eu acho que é o mais importante, enfim, o somatório de todas essas dicas.